Dando continuidade ao evento, para apresentar a visão do Banco Mundial sobre a importância da saúde para a geração de riqueza compartilhada e os desafios para a sustentabilidade dos gastos públicos em saúde, nós vamos receber Edson Araújo, economista sênior do Banco Mundial, coordenador da área de saúde, nutrição e população do Brasil, que irá apresentar o trabalho realizado para a melhoria da eficiência e sustentabilidade do sistema de saúde e os principais resultados do relatório Propostas de Reforma do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Serão só 30 minutos e também sem perguntas, mas, no final, todos estarão de volta ao palco. Obrigada. Seja bem-vindo. Está funcionando? Está ouvindo? Ok. Em primeiro lugar, bom dia, parabéns à Abbott pelo evento, bem interessante, as apresentações, acho que eu falo um pouco coisas bem visionárias, bem de estado da arte, de futuro. Infelizmente, vou tentar falar um pouco de desafios, um pouco de desafios financeiros, fiscais, ou seja, trazer um pouco mais para a nossa realidade da discussão do dia a dia. Também, acho que eu sou a principal barreira entre... Eu sou a barreira entre vocês e o almoço, né? Então, você tentar ser um pouco mais rápido do que meia hora. Então, como falado, a apresentação é sobre a questão da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Claro, o foco do Banco Mundial no Brasil é o setor público, né? Em qualquer país do mundo, é o setor público. A gente tem que é forte. A gente tem um setor, o IFC, que é International Financial Corporation, que trabalha mais com o setor privado. Inclusive, tem uma cooperação com o TechMerge, né? Um dos parceiros é o governo de Israel. Mas eu trabalho no IBRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que foca no setor público, é claro. Então, a apresentação é baseada em duas coisas. A primeira, nos últimos anos, o banco tem feito um diagnóstico da eficiência do gasto público. Começou em 2015, 2017 foi divulgado, tem o relatório do lado esquerdo, do lado direito de vocês, que é o ajuste justo, que não foi só na saúde, mas foi em vários setores, educação, proteção social, infraestrutura. Eu coordenei a parte da saúde e o foco era a eficiência do gasto público, né? Fazer um diagnóstico do gasto público, como é que é gasto, onde é que vai, o que poderia ser alcançado demais com o nível de gasto que temos no Brasil, gasto público. Aí depois a gente fez mais dois relatórios, um é um diagnóstico, que além da eficiência, a gente olhou também o mercado de trabalho, olhou o setor hospitalar, olhou a questão de integração do serviço dentro do Sistema Único de Saúde, e, por fim, é um relatório mais recente, que tem algumas propostas de reformas para o Sistema Único de Saúde brasileiro, é claro, e aí inclui também a relação com o setor público e privado. Acho que o secretário Francisco já viu algumas vezes isso, né? Então, assim, essa é a contribuição do Banco Mundial no setor da saúde, né? No mais geral, claro, no ajuste único, não é só a saúde, mas especificamente aqui no setor da saúde. Acho que, também, falando sobre o seu evento, ontem eu estava no evento da Hospitalar, né? Que também tem um forte componente privado. Acho que uma das mensagens que a gente tem aqui, só adiantando, é justamente essa relação do público e privado no Brasil, né? Acho que é um tabu ainda, né? A relação do privado com o SUS, somente na parte de provisão de serviço, menos na parte de medicina, de remédio, de tecnologia. É claro que tem uns problemas da incorporação de tecnologia, eu imagino os desafios que tem com a Unitec, a Anvisa, etc., mas a gente tem falado mais na gestão, na provisão, é um dos desafios que a gente tem. Então, assim, eu espero que dessa conversa aqui hoje possa sair ideias, né? Estamos em inspiração nos outros sistemas, na apresentação dos três, o que é que a gente pode pensar em melhorar essa interação público e privado. Ok. São três tópicos. Eu vou falar um pouco da sustentabilidade do sistema de saúde. É claro, uma visão geral, mas mais específica sobre o Brasil. Depois, sobre as situações de desafio do Sistema Único de Saúde, identificado pelo Banco Mundial, a partir desse diagnóstico. E as propostas, a gente não vai falar sobre todas, mas algumas delas. A gente tem esse relatório que está no site do banco. A gente tem discutido bastante com o Ministério da Saúde, mas também com governos estaduais e municipais, nas capitais principalmente. Então, assim, é a contribuição do Banco Mundial para o debate sobre o futuro do SUS. Ok, sustentabilidade. Assim, uma das principais coisas, acho que não só no Brasil, acho que o Stacey, o colega também de Israel, já falou sobre isso, os gastos com saúde eles crescem mais rápido que o crescimento da economia, né? Que é a produção de riquezas. Isso no Brasil, mas também em qualquer país do mundo. No Brasil, aqui a gente tem o crescimento do gasto per capita com o SUS entre 2003 e 2017, e você vê o crescimento do PIB per capita. Em todos os anos, o crescimento do gasto com saúde per capita foi maior que o crescimento do PIB.
E você vê que mesmo durante o período da crise, ainda assim, a taxa, né, para quem é economista, a taxa de queda do gasto per capita ainda foi menor que a taxa de queda do PIB. Mas isso a gente vê em qualquer país do mundo, isso, né? O crescimento do gasto com saúde passa em muito a questão do crescimento do PIB, da produção de riqueza. Isso é um desafio, porque, é claro, todos entendem aqui, mas o primeiro desafio, no caso de falar um pouco, o Brasil é um caso fiscal, né? Você tem um desbalanço nas contas públicas, precisa fazer um ajuste fiscal. Então, isso é um desafio imediato para o país, mas, no longo prazo, é um desafio para a sociedade como um todo, né? A gente não consegue manter o nível de gasto que a gente mantém. O Stacy falou dos Estados Unidos, que chega a 18%, que daqui a 20 anos vai chegar mais um terço da população, da força de trabalho vai estar no setor saúde, ou seja, isso é insustentável do ponto de vista econômico, né? E ali, mais em relação ao ponto de vista fiscal, são dados do Tesouro Nacional, você vê que em todos os cenários, né, de crescimento dos gastos, todos os cenários passam em muito a emenda do teto. Ih, foi eu, desculpe. Passam em muito a previsão de gastos com a emenda do teto, a emenda 95. Então, assim, tem uma questão fiscal que é imediata no Brasil. Aqui, como eu falei, só para situar essa discussão num aspecto mais global, aqui tem os países do OCDE, você vê que em todos os países do OCDE, o crescimento dos gastos com saúde passa o crescimento do PIB. Claro que você vê que a linha vermelha, ali foi durante a crise, a última crise financeira, que ainda assim o gasto com saúde permaneceu mais alto e a taxa de crescimento permaneceu mais alta, né? Porque a economista entende é mais importante olhar a taxa de crescimento do que o crescimento em si, né? O crescimento absoluto. E você vê a retomada. No outro gráfico, fazendo essa mesma relação, só para ficar mais claro, você vê que o único país que a taxa de crescimento do PIB foi maior que a taxa de crescimento dos gastos com saúde foi Luxemburgo. Assim, fosse um país maior, até que pensava em identificar quais são os problemas, mas Luxemburgo é um país muito pequeno, até muito pequeno, menor que Israel. Mas, enfim, acho que essa é uma questão que todos que estão aqui conhecem bem, esse fator. E, de novo, é a questão da sustentabilidade econômica disso. Não estou nem falando sobre a fiscal, que a gente vai falar um pouco sobre o SUS. E um dos fatores que explica isso, e o Stacy mencionou sobre a força de trabalho, é o que a gente chama de cost disease argument, né? A hipótese baumoliana, que, basicamente, Baumol divide a economia em dois setores produtivos, que é a manufatura, que produz bens de capital, bens de consumo mais duráveis, e ele chama os setores não produtivos, setores de serviços, saúde, educação, artes. Claro, no nosso caso aqui é a saúde, mas a explicação básica, do ponto de vista macroeconômico, é que a taxa de crescimento dos salários na saúde é menor que a taxa de crescimento da produtividade, né? Ou seja, os caras produzem carro mais rápido, produzem telefone mais rápido, porém, na saúde, a produtividade não cresce tanto, mas a saúde tem que manter os mesmos níveis de salários dos outros setores. Daí que os níveis de salário da saúde crescem igual aos setores que realmente estão puxando a economia. É claro que isso é uma hipótese. Assim, tem vários estudos que provam o contrário, tem outros estudos que falam a favor. Mas faz a gente pensar duas coisas. A primeira é que, realmente, se você olhar em qualquer país do mundo, o principal motor de gasto com saúde são salários. Então, eu tenho os dados do Brasil, mas em qualquer país do mundo você vê... É claro, você fala, saúde é intensiva mão de obra, mas ainda assim a taxa de crescimento é maior do que o crescimento da taxa de crescimento dos gastos com saúde. Então, primeiro, saúde, o gasto com saúde vai majoritariamente para salários, e o segundo, como o Stacy falou, mais e mais a força de trabalho está no setor saúde, né? Então, uma coisa engraçada do setor de saúde, que nos Estados Unidos, por exemplo, durante a crise econômica, os postos de trabalho, os empregos formais em outros setores diminuíram, saúde é o único setor que continua crescendo, né? Isso aqui no Brasil também, né? Durante a última crise. As pessoas até perdem emprego em outros setores, vão fazer algum tipo de treinamento, porque sabem que o setor de saúde vai ter emprego mais garantido, né? Enfim, e aqui aí traz essa discussão para a gente sobre a questão dos índices de preço em saúde, né? Vocês conhecem muito bem isso. Uma coisa aqui no Brasil, você vê o índice de preço de saúde, a linha azul, está sempre maior, ou na maioria das vezes, maior que o IPCA, antes de 2006 não, mas depois de 2010, e os planos de saúde, que é um fenômeno particular, né, que está ainda maior que a inflação da saúde média. E ali, só para ilustrar o que eu falei da hipótese baumoliana, né, da relação de preços, você vê que todos os setores, produção de carro, de roupas, são as linhas azuis, a produtividade aumenta, então os custos caem. Você vê que nos outros setores que estão em linha vermelha, que aí você tem saúde, serviços de educação, child care, etc., você vê que todos sobem, e a saúde é um dos expoentes ali em termos de crescimento, né? Então, assim,
leva a gente a pensar de novo a questão primeira da sustentabilidade econômica, né? Segundo, com a dinâmica, né? Esqueça a dinâmica de produzir pesquisa e desenvolvimento, a dinâmica de ter equipamento mais sofisticado, mas a dinâmica econômica disso, né? Que não é macroeconômica disso. Então, assim, sem dúvida, tem um motor de aumentar os gastos que é importante. Tem um fator nisso que é importante pensar, talvez seja um dos grandes desafios na saúde, não só no Brasil, mas em geral, é a questão do índice de preços, né? Quando a gente fala que o IPCA da saúde é maior, a gente está comparando a produtividade, a quantidade, o jeito de manufatura de pensar a produtividade. E um dos problemas, você viu todos os equipamentos que estão aí na exposição, esses equipamentos, sem dúvida, aumentam o preço, mas não necessariamente diminui a produtividade, né? Muitos desses equipamentos provavelmente diminuem a dor dos pacientes, diminui os efeitos colaterais. Então, isso não é levado em conta nos índices de preços, né? Então, os índices de preços, para capturar a saúde, ainda não levam em conta a qualidade, né, basicamente. Então, isso é um desafio também, porque se a gente começa a incorporar a qualidade, talvez a diferença do IPCA e IPCA saúde seja um pouco menor, né? Acho que já tem até algumas iniciativas de fazer isso. Mas, enfim, meu ponto todo dessa conversa é para dizer que existe uma discussão sobre sustentabilidade e é essencial pensar eficiência, né? A gente sabe que a discussão no Brasil, no setor público, nos últimos 30 anos, tem sido sobre o subfinanciamento do SUS. Eu já falei várias vezes, assim, mesmo se a gente gastasse 10% do PIB com saúde, hoje a gente gasta 3,8%, né, no setor público, ainda assim a gente estaria discutindo a eficiência, porque a eficiência é um fator essencial para pensar os fatores que funcionam, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da saúde, como envelhecimento populacional, doenças crônicas, enfim, essas coisas que nós sabemos. Ou seja, assim, existe uma necessidade urgente de pensar a eficiência dos gastos. Aqui, dando um exemplo da OECD, só para ilustrar a discussão, tem um estudo que aponta que 25% do gasto total da OECD, não, União Europeia, são gastos que são desperdiçados, né? E ali tem essa mesma uma trajetória entre 2010 e 2058, você vê com ganhos de eficiência e sem ganhos de eficiência. Então, assim, o ponto principal é, desculpa, a questão da eficiência é uma discussão global, né? Não é só do Brasil e não é só do setor público, né? Então, aqui tem um estudo da OMS, de 2010, assim, eu não vou detalhe, mas só para eles fizeram esse cálculo, tentaram se dividir por países de renda, né, de grau de renda, nível de renda, e alguns fatores, né, acho que foi uma coisa interessante, ver o que é hospital, o que é recursos humanos, etc. É um pouco out-date, 2010, mas dá em perspectiva de quais são as fontes, né, de ineficiência no sistema de saúde. Ok, falar um pouco sobre o SUS, algumas distorções aqui. Primeira coisa, já falei um pouco, a gente sabe que o Brasil, o gasto público, o gasto com saúde no Brasil é alto, quase da média da OCDE, 9% do PIB. A gente sabe que disso a maioria é privada, o Brasil gasta menos público do que os Estados Unidos, por exemplo. E essa discussão sobre subfinanciamento tem sido uma discussão, como falei, é o samba da nota só nos últimos 30 anos, quando se fala de saúde no Brasil. E, é claro, quando você compara com os sistemas universais de saúde, realmente eles gastam muito mais no setor público do que o Brasil. A discussão é se a gente gasta bem, né? Uma forma de ver isso é que a gente gasta pouco, mas gasta mal também no setor público. Ou seja, tem muito que pode ser feito para melhorar a qualidade do gasto com saúde, né? E, como eu falei um pouco antes, a gente tem a questão do ajuste fiscal, né? O Brasil enfrenta uma dificuldade fiscal, né? Um desafio fiscal muito grande, não é de agora, nos últimos anos esse tem sido um debate muito grande, reforma da Previdência, reforma trabalhista, etc., tudo que tente tornar mais eficiente a qualidade do gasto, né? No gasto público. E aqui são estimativas do Banco Mundial, com a emenda do teto, sem emenda do teto, é mais para ilustrar o debate, que assim, a gente tem um desafio de eficiência, um desafio fiscal, e uma coisa, fala-se muito da Previdência, mas nas contas que a gente faz, a economia que a gente podia ter no setor da saúde é quase igual ao que vai ser o ganho com a reforma da Previdência. Então, a gente espera que, quando acabar a discussão da Previdência, quem sabe a saúde seja uma prioridade do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista da qualidade do gasto público. Aqui são algumas estimativas do Banco Mundial, tem muita discussão sobre essa emenda do teto, e, é claro, vai ter impacto na saúde, não tem como dizer que não vai ter impacto. Vai ter impacto nas contas públicas como um todo. A discussão é se, nesse impacto, algum setor vai ser priorizado, né? Ou seja, o setor que trouxer mais resultados, trouxer melhores planos, vai conseguir debater, conseguir discutir o orçamento internamente. Mas, certamente, tem um impacto. É claro, esses cenários dependem do crescimento econômico nos próximos anos. Aí, como eu falei, a gente fez as estimativas, baseado em 2014, a gente achou 22 bi de ineficiências e, fazendo uma projeção
até 2050, 2030, desculpa, até mais ou menos 1 trilhão, que é o que eu falei, mais ou menos igual ao que está se esperando ganhar com a reforma da Previdência. E aí tem 3 fatores. Primeiro, que aqui só está levando em conta serviço de atenção primária e secundária. A gente não leva em conta os medicamentos, por exemplo, né? Ou seja, aí é muito maior a ineficiência. O segundo é que é crescimento nominal, né? E o terceiro é que não está levando em conta envelhecimento da população e a carga de doenças crônicas que vai aumentar. Só de envelhecimento da população, tem um estudo do Banco Mundial de 2013 que diz que vai ser mais ou menos 4% do PIB o impacto. Ou seja, o impacto da ineficiência é muito maior do que isso, né? Mas isso é vamos dizer assim, né, ajudar o Stacy, baseline, né? É o ponto de partida. Agora, o mais interessante, é claro, eu sei que tem que ter cuidado com esses números, que aqui não é ciência exata, né? Economia muito menos. Então, assim, o interessante é que entender quais são os determinantes dessas ineficiências, né? E aí que vem todo o trabalho que a gente tem feito nos últimos anos de tentar explicar de onde é que vem isso, o que é que poderia ser feito para diminuir essas ineficiências. Então, a primeira coisa, aqui você vê as barras azuis e a média e alta complexidade. O secretário, a responsabilidade do secretário, não é culpa dele, claro. E a média, as vermelhas são a atenção primária. A gente dividiu isso porque, como qualquer bom economista, sabe que quando se faz análise de eficiência, que é a função de produção, né? Então, a função de produção de atenção primária é uma, a função de produção de atenção de hospitalar e ambulatorial é outra. E a primeira coisa, os principais desafios do sistema de saúde brasileiro, do sistema público, é a escala, né? É até bom ouvir do Israel, do Stace. Escala é essencial, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, mas escala em saúde é essencial, né? Então, assim, você vê que para o município atingir a média nacional de eficiência, na média alta complexidade, lá 29, 63 na atenção primária, ele tem que ter pelo menos 20 mil habitantes, entre 10 e 20 mil habitantes. Menos que isso, o município é ineficiente, e é altamente ineficiente para produzir serviços de hospitalares e ambulatoriais. E isso é o grande desafio, porque quase 80% dos municípios brasileiros estão naquela categoria, de até 20 mil habitantes, né? Ou seja, temos um desafio grande, porque a ineficiência está ali, mas a maioria dos municípios estão ali. Falando um pouco da atenção de média e alta complexidade, o principal fator, né, e aí a gente pode dizer com segurança, um dos principais fatores é a quantidade de hospital pequeno, né? O Brasil tem muito hospital pequeno e a maioria estão distribuídos nesses municípios também pequenos. Está aqui. Quer dizer, no Brasil, até 80% dos hospitais brasileiros têm até 100 leitos. Né, 100 leitos. Fiquei aliviado quando o Stacy falou do hospital em Austin, que são 250, né, quase 200 leitos, ou mais de 200, 300 leitos, 276. Né, peguei o número. Então, assim, a gente tem 80% dos hospitais com até 100 leitos. A gente fala muito dos hospitais de menos de 50 leitos, que ainda assim são 55% dos hospitais, né? Então, isso na literatura universal, global, quando você fala de hospitais, você pensa em 250, 200 leitos para ser um nível ótimo. É claro, quem é do setor hospitalar aqui sabe que a relação não é só tamanho do hospital e número de leitos e eficiência, é o volume, né? O problema no Brasil é que os hospitais pequenos também têm um volume baixo, né? Podia ser um hospital pequeno com volume alto, a eficiência estaria lá. E aqui no lado direito de vocês, você vê que a relação entre eficiência e tamanho é quase linear, né? Então, esse é um dos grandes problemas do setor hospitalar brasileiro. Ok, e além da questão da eficiência, da questão dos resultados, né? Estava falando, a relação aqui é volume e resultados, né? Aí você vê aqui, tem um estudo sobre cirurgia coronarianas. Você vê que existe entre 150 e 600 a classe de volume, né, quantidade de cirurgias, e os resultados, você vê que de 5 quase dobra, né, mais ou menos, um pouco menos que dobra. Ou seja, o hospital pequeno, ou o hospital com menor volume, se você preferir, ele é altamente ineficiente, mas também mata mais, né? A gente fez algumas análises para outros tipos de tratamentos com o hospital, e em todos você tem essa relação entre maior mortalidade e menor volume, geralmente associado com o hospital menor. A outra coisa é o desafio da gestão. Falei um pouco do setor privado. Nos últimos anos, o debate no Brasil ainda tem sido sobre organizações sociais em saúde, né? São Paulo está na dianteira de usar, utilizar essas formas alternativas de gestão, OCIP, OS, Serviço Social Autônomo, etc. E, apesar de a gente ter resultados, a evidência mostra que as OS estão mais eficientes, têm melhores resultados, seja na gestão clínica, seja no uso do recurso, ainda assim é um tabu na questão dos que defendem um SUS estatal, né? Então, assim, aqui são alguns dados de Mendes e Bittar, que é da Secretaria de Saúde do Estado, vocês estão aqui, que a gente apenas tabulou para mostrar algumas variáveis essenciais, quando se fala de hospital, os resultados. Você vê como a diferença entre as organizações sociais de saúde e a administração direta. Do outro lado, o que a gente fez, pegou esses hospitais, né, 35 OS identificados
Mendes e Bittar, e comparou com os 326 que a gente já tinha da administração direta no estado de São Paulo. Você vê que em todos os indicadores, sempre as OS têm melhores resultados, né? Às vezes, só para falar a projeção de internação clínica, você vê, nas OS, a projeção que poderia ser feito a mais é 54%, quando se fala de administração direta, mais de 100%, né, que poderia ser feito a mais. Então, assim, existe um desafio da gestão, né? Quem trabalha com o setor público sabe os desafios de comprar, de pagar por desempenho, de demitir, de contratar, e isso é um dos grandes gargalos que a gente tem, principalmente na atenção hospitalar, também um pouco na questão de atenção primária, né? Como eu falei antes, a discussão do público e privado talvez sejam as discussões mais relevantes em termos de pensar o futuro do SUS, né? Ok. A outra coisa é o desafio da produtividade, né? Aqui a gente fez algumas projeções, o que são feitas hoje de consulta por habitante e o que poderia ter ser feito, né? A gente sabe que um dos maiores problemas do SUS hoje é o tempo de espera. Depois tem uns dados para mostrar, na pesquisa do CNI e Ibope, que o tempo de espera para fazer a consulta é um dos maiores fatores para as pessoas estarem desatisfeitas, né, ou não satisfeitas com o sistema público de saúde. E, olhando as contas aqui, você vê que, na média, no Brasil, você pode quase quadruplicar o número de consultas por habitante se você fosse mais, sistemas mais eficientes de produzir, né? E, do outro lado, uma coisa também que a gente precisa explorar muito no Brasil, e essa discussão sobre mais médicos, que teve nos últimos anos, é uma boa oportunidade, é a questão da força do mercado de trabalho em saúde, né? Aqui a gente fez um gráfico usando dados da PNAD, vê que a linha vermelha é a média de salário dos médicos, né? A média de salário dos médicos, comparado aos engenheiros, advogados e ao decil mais rico de renda, é mais ou menos 30% maior, né? Então, assim, os salários são muito altos, né, comparado. A gente fez uma análise uma vez, comparando vários países e botando a média da renda per capita, a renda média dos médicos, comparado com a renda média dos 10% mais ricos. Por exemplo, o médico de saúde da família no Brasil ganhava, em 2010, 4,5 vezes mais do que os 10% mais ricos. Isso você não encontra em nenhum outro país. Você pode comparar com a China, Turquia, Reino Unido, que tem um sistema que privilegia o médico da família. Então, assim, pensar o mercado de trabalho em saúde é um desafio, né? Eu sempre falo, se o governo tivesse feito, em vez de mais médicos, tivesse feito mais enfermeiras, seria uma boa oportunidade, talvez, de um pouco mais de eficiência na provisão. Mas, sem dúvidas, acho que o momento é bom nessa discussão de substituição dos mais médicos, tendo em vista o desafio da força de trabalho médica que o Brasil tem, vamos pensar um pouco isso, né? Porque, de um lado, a gente tem salário, do outro lado, a gente tem a produtividade, né? Mas é um bom assunto para debate. Aqui, por fim, tem ineficiência alocativa, né? A gente gasta muito com atenção de média e alta complexidade. Acho que foi o colega de Israel falou, Israel gasta mais com atenção primária do que atenção hospitalar, né? A gente é o contrário, a gente gasta 45% na atenção hospitalar e só 22% na atenção primária, né? É claro que você vai pagar menos para o médico para trazer, para trabalhar, mas, enfim, é outra discussão. Então, uma coisa que a gente fez foi comparar o desempenho e a produtividade do gasto na atenção primária com o gasto na média e alta complexidade. E o que a gente encontra? De um lado, você vê os dois eixos, que a maioria dos municípios na atenção de média e alta complexidade, eles têm um desempenho baixo e a produtividade baixa. Ou seja, eles gastam relativamente pouco, mas pelo que eles gastam, eles produzem muito pouco também. Quando você vê a atenção primária, é um pouco diferente. Eles gastam relativamente baixo, mas eles produzem bastante, né? Então, trazendo um pouco para o economês, a gente fala que na atenção primária os municípios estão na taxa de retornos crescentes, né? Cada real que você investe a mais na atenção primária, o retorno em termos de eficiência é muito maior. Ou seja, atenção primária é o maior investimento na saúde, né? E não é aquela coisa romântica, atenção primária, o agente comunitário de saúde, que vai trair o peso da criança, dar água, açúcar e sal, esqueci o nome, só o caseiro. Assim, tem que ser uma atenção primária mais qualificada, né? Uma atenção primária que realmente regule a atenção, que seja a porta de entrada. Assim, claro, tem um ponto de vista humanitário da saúde, mas tem um ponto de vista também econômico, racionalidade, né? Assim, ter um sistema de saúde universal com porta aberta é um pouco difícil, né? Porque você não vai nunca controlar a demanda. O desafio de qualquer sistema de saúde, o colega de Israel falou do benefit package em Israel, o desafio é controlar a demanda, o desafio é racionalizar a demanda. Mas do jeito que a gente tem no Brasil, a porta de entrada é aberta e ainda tem a judicialização, né? Quer dizer, você não tem benefit package em nenhum lugar, né? É muito difícil. Então, a gente amadurecer nesses sistemas de racionalizar a demanda e, sem dúvida, a atenção primária é o que a gente tem de melhor, né, em termos de bem disseminado no país e bem estruturada, né, comparado com outros países. Na verdade, a atenção primária do Brasil é um exemplo para outros países do mundo, né? Mesmo países de renda média, né, e outros países, até países de renda alta. Outra coisa que a gente encontra é o seguinte, aqui a relação entre a eficiência na atenção primária e a eficiência na média e alta complexidade,
E o que a gente observa é que quanto mais eficiente o município é na atenção primária, mais eficiente vai ser o sistema no município como um todo. Ou seja, a atenção primária tem um poder positivo de influenciar a eficiência da atenção de média e alta complexidade. E ainda mais, o retorno é crescente. Quanto mais eficiente a atenção primária, o impacto dela na média e alta complexidade é maior. É até intuitivo, né? Porque você imagina que está fazendo maior controle do paciente, fazendo maior prevenção, etc. Acho que o que a gente traz aqui é uma evidência, né, com números, mostrando que realmente existe essa relação entre ter uma atenção primária mais eficiente e o sistema todo ser mais eficiente. E outra coisa, que também tem a ver diretamente relacionada com isso, é que quanto maior a cobertura da estratégia de saúde da família, mais eficiente vai ser a atenção primária. Né? A gente sabe que a estratégia de saúde da família não é a única estratégia de atenção primária no Brasil. Né? Ainda tem a estratégia, as unidades básicas de saúde, que muitos municípios, principalmente os capitais, ainda usam. Né? Então, assim, existe uma relação direta. Uma das coisas que a gente propôs no documento é 100% de atenção primária. Só aumentando em 100% de cobertura da atenção primária, teria um impacto em torno de 0,03 do PIB brasileiro. Né? 0,03 é pequeno, mas o PIB é uma das 10 maiores economias do mundo. E, por exemplo, a gente tem um indicador, que são as internações evitáveis, internações por causas ou sensíveis à atenção primária, né? Esse é o nome correto. Você vê que, quando o município é mais eficiente na atenção primária, ele tende a ter menos esse número de internações, que é o gráfico da sua direita lá. Claro que tem uma variação, né? Mas você vê que, em forma geral, você vai ver que existe uma relação negativa, né? Mais internações evitáveis e o município mais eficiente. O que significa que uma conta simples, né? Você imagina que já teria um ganho de eficiência em torno de um pouco menos de 2 bi, né? Só se a atenção primária fosse mais eficiente. Só nesse, a gente não está nem falando de coordenar os cuidados, nada disso. E aí, voltando ao desafio da qualidade, né? A gente falado um pouco, assim, você vê aqui a avaliação do sistema de saúde, na pesquisa CNI e Ibope, entre 2009 e 2018, você vê que as variações, mas apesar que 2017 subiu um pouco, mas em geral a avaliação é baixa, né? E tem decrescido ao longo dos tempos. A gente se lembra durante o boom econômico, né? Em 2010, 2008, 2010, a nova classe C, que falou-se muito no Brasil, a primeira coisa que eles faziam é comprar um seguro-saúde, né? quando o orçamento familiar permitia. E aqui você vê os principais problemas, né? Como eu falei antes, o maior problema, que está até diminuído nos últimos anos, mas o principal problema é o tempo de ter uma consulta, né? O acesso. Né? Esse é o problema. De outro lado, a gente viu que tem uma possibilidade de ser mais eficiente e aumentar e quadruplicar o número de consultas. Ok. Esse é o diagnóstico, esse é um sumário, o relatório está disponível no site do banco, a gente pode também discutir um pouco mais sobre o diagnóstico e um pouco sobre as propostas de reformas. Né? Assim, não vou falar de todas, está no documento e também tem sido discutido bastante em diferentes fóruns. Só focando nas vermelhas, a primeira coisa é implantar sistemas integrados, acho que o Stacey, né, mais ou menos nessa mesma linha que ele está falando, acho que todos os países do mundo, você vê Reino Unido, Estados Unidos, com o Accountable Care Organizations, o modelo Kaiser permanente, enfim, no Reino Unido agora tem um negócio chamado STP, que também movendo nessa direção, enfim, a integração dos cuidados é essencial. Introduzir a porta de entrada, como eu falei, o Brasil, a gente tem a atenção primária, né, teoricamente deveria utilizar como porta de entrada, mas na prática não é. Então, você tem um sistema universal que a demanda espontânea ainda é satisfeita. E sem falar, né, na judicialização. Racionalizar a oferta de serviços ambulatoriais, a gente realmente precisa, ou fechar o hospital pequeno, um hospital de pequeno porte, de 50 até de 100, e tem um mito que se fala que esses hospitais estão na região norte, nas regiões de difícil acesso. 8% dos hospitais estão na região norte, 8%. A maioria dos hospitais estão Bahia, São Paulo e Minas Gerais, que são os estados com mais municípios, né? Então, tem uma relação direta. Tem um município, tem um hospital pequeno. É claro que existe uma discussão toda sobre a economia política disso. Né? Nenhum prefeito vai querer fechar um hospital, né? Vai perder a eleição, vai dar um problema muito de político muito sério. Né? Então, é um tabu. Mas existe alternativa de fazer cuidados intermediários, transformar em atenção primária, enfim, são uma discussão interessante para se pensar. Né? E, por fim, rever a forma de pagamento. Né? Assim, a gente paga ainda, fala-se muito agora de rever a tabela SUS, né? Mas não é só rever os valores da tabela SUS, tem que rever todo o mecanismo de pagamento dos provedores. Né? Atualmente, assim, não tem nenhum, mas talvez não tenha pouco incorporado incentivos, né, aos provedores tratar os doentes, como o Stacey falou, como o colega de Israel falou, ou seja, as AIHs que nós temos, né, tem que ser modificado de forma mais estrutural, né, pensar um mecanismo de pagamento que realmente dê incentivos a melhores resultados.
Mas, de novo, isso é um assunto bom para discussão. Inclusive, no setor farmacêutico, deve ter várias inovações em termos de como pagar, como incorporar a tecnologia. Esse é outro desafio que seria interessante conversar. E, então, sumarizando, é implementar redes integradas. Aí tem a relação do setor privado. Uma das coisas importantes, a gente tem aqui no Brasil tem o... Não só no Brasil, nos Estados Unidos também tem o tax expenditure, né, que é a renúncia fiscal. Só que aqui no Brasil consegue ser, assim, em proporção, consegue ser maior que lá. Só para plano, a renúncia fiscal no setor de saúde é 35% do gasto federal com saúde anual. A renúncia fiscal para plano de seguro-saúde chega a 13 bi, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Quando a gente faz análise de benefício dos gastos, a gente vê que o gasto público com saúde é benefícios mais pobres. 40% dos mais pobres recebe 60% do gasto. Quando você bota o gasto com plano de saúde, é o quanto fica menos pro pool, beneficia menos os pobres. Ou seja, beneficia um pouco, parcela pequena da população e os mais ricos. Né? Uma das coisas que a gente propôs no relatório é revogar a renúncia fiscal. Né? E, assim, o sistema de saúde suplementar num país como os Estados Unidos, que o novo Stacy falou que as pessoas não têm, 18% no Texas ou em Austin não tem cobertura, é uma coisa. E se não tem cobertura do seguro privado, não tem cobertura. Mas no Brasil tem um sistema universal, você não tem seguro-saúde, sempre vai poder ir no SUS. Né? Então, assim, não se justifica da racionalidade, seja da distribuição dos recursos, seja também da racionalidade econômica disso. Né? Você está basicamente subfinanciando uma parcela pequena da população duas vezes, porque você dá o SUS, ela não quer ir lá, mas depois você dá uma renúncia fiscal para ela utilizar o serviço de talvez maior qualidade ou mais rápido. Qualidade e hotelaria, porque qualidade técnica, todos nós sabemos que muitos profissionais do SUS também trabalham no setor privado. Mas, enfim, coisas para discutir. Aumentar a cobertura revisão privada, né? A gente fala muito das OS, tem muitas evidência da OS, tem uma evidência de OS na atenção primária em São Paulo, que aumenta uma consulta per capita por ano, as OS em São Paulo na atenção primária. Então, assim, apesar de ser um tabu, a gente tem que avançar nisso, as evidências são claras. Eu diria até não só OS, mas avançar até do setor privado mesmo. Né? Seria bom ouvir do secretário o que o Ministério pensa em termos desse público-privado. Desculpe, estou pautando o secretário. Uma coisa, aumentar a cobertura para 100%, a necessidade, né, da atenção primária, para a atenção primária ser realmente o coordenador, e principalmente a função de porta de entrada. Não sei se em Israel você falou de porta de entrada, seria interessante ouvir se lá tem porta de entrada, como é que funciona, mas porta de entrada é essencial em qualquer sistema de saúde. Os setores privados, a MIL aqui no Brasil, Kaiser Permanente nos Estados Unidos, enfim, setores universais, Canadá e Reino Unido, todos são porta de entrada com enfermeira, não necessariamente com médico, enfim, essa é uma estratégia. Aparentemente, o Ministério criou agora a Secretaria Nacional de Atenção Primária, que parece ser um avanço nesse sentido, né, aumentar aumentar o perfil, né, a relevância da atenção primária dentro da estrutura do Ministério. Espero que seja um avanço nesse sentido. Agora, não adianta, tem que só criar uma secretaria, tem que aumentar também o volume de gastos ali. Quem sabe a gente consegue chegar no próximo, pelo menos, a Israel, né, na relação gasto com hospitais e gasto com atenção primária. E, por fim, racionalizar a oferta de serviços ambulatoriais, já falei, né? A gente tem que realmente pensar um pouco da cidade de pequeno porte, né, e repensar o que é que podem ser feito, na transição. Né? Eu tinha uns gráficos aqui no final, mas é basicamente o que eu falei, assim, a gente tem que sair de um lugar que é demanda espontânea, tentar racionalizar a demanda através da atenção primária, e o principal é a coisa do investimento. Né? Como eu falei, dos cálculos que a gente faz, existe um escopo de aumentar até 21 bi os gastos com atenção primária. Né? E, pelos estudos que a gente faz, a gente vê que o aumento do gasto com atenção primária vai tornar o sistema como um todo mais eficiente. Mas, de novo, não é atenção primária romântica, alma mater, é atenção primária que realmente seja evolutiva, que preencha as demandas do cidadão. Né? Agora, por exemplo, tem uma iniciativa do horário estendido. Né? Muita gente não consegue ir no horário de trabalho, o posto de saúde está fechado à noite, fim de semana. Isso é uma boa iniciativa também. Né? Você está aumentando os horários de serviço. Do outro lado, também tem que aumentar a carteira de serviço. E, por fim, agora é o fim mesmo, algumas reflexões, mas isso basicamente repete, né? Acho que já foi discutido muito. Assim, temos desafios atuais, que é qualidade e eficiência. Né? Gasta pouco com saúde pública, mas gasta mal com saúde pública. E temos desafios futuros, né? Envelhecimento da população e a carga de doenças crônicas. Né? E, de novo, eu espero que algum dia o pessoal da equipe econômica entenda. Assim, previdência vai ser importantíssimo, afeta o equilíbrio das contas públicas, mas saúde também, né? Não só no nível federal, mas nos níveis também subnacionais.
Então é isso, obrigado, espero que eu não tenha atrasado muito. Obrigada,